Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 10 de setembro de 2016 e eu estou aqui com dois jornais Metro. Um que fala: a pesquisa mostra cenário embolado em Porto Alegre, né? E esquentou na Band, né? O campanha eleitoral ganhou um novo patamar ontem à noite com um embate direto na TV entre os concorrentes a cargos em prefeitos em Porto Alegre. Tá? Então esses são os dois jornais que eu vou dar uma comentada. E aqui começa com a questão da corrida eleitoral. Pesquisa mostra cenário embolado em Porto Alegre, quero ser prefeito. Luciana Genro, que está ainda em primeiro lugar, agora já não está mais com aqueles 20 e poucos pontos, né, que estava antes, baixou para 19. Raul Ponte, 17,4. Sebastião Melo já alcançou o Raul Ponte. E correndo ao lado Sebastião Melo, Marquesan Júnior. Com 4,2% Maurício Dietrich, do PTB. Eu tinha comentado com vocês que esse cenário que aparecia, eu mostrava para vocês que ele não era uma realidade, que ele era um factoide fabricado e que a partir do momento que começasse o horário eleitoral já ia começar algumas mudanças. E é exatamente isso que aconteceu aqui, né? Então, essa situação está explicitada aqui. Rejeição múltipla, 26,5% de rejeição para Luciana Genro. É o que tem maior índice. Não, é a segunda com maior índice de rejeição. O maior índice de rejeição é Raul Ponte, com 37,2%. Rejeição múltipla são as duas, a soma das duas rejeições, a espontânea e induzida, dividido por 2. Luciana Genro tem na intenção de voto, tinha 19% na estimulada. Intenção de voto espontânea é 12,2%. 12,2%. Está caindo consideravelmente. Raul Ponte, 17,4% na induzida, aquela que você pergunta dizendo o nome dos candidatos. A espontânea é a que acontece naturalmente, a pessoa cita naturalmente o nome. 10,2%. Sebastião Melo aparece agora com 17,2% no empate técnico com Raul Ponte. Teoricamente, o segundo turno hoje seria com Luciana Genro e Raul Ponte, mas isso vai acabar, isso vai mudar. Eles estão caindo porque eles têm alto índice de rejeição. Sebastião Melo tem na rejeição múltipla 12,7%. Curiosamente, Nelson Marquesan Júnior tem uma rejeição superior à de Sebastião Melo. Ele, Nelson Marquesan Júnior, não é prefeito de Porto Alegre. Então, os 40% de tempo de televisão do Sebastião Melo estão fazendo diferença para que ele reduza a sua rejeição. Ele está com uma rejeição menor do que Nelson Marquesan Júnior, que se apresenta como o único candidato de direita aqui em Porto Alegre. O Maurício Dietrich está indo mais ao lado do centro, tentando buscar o voto do indeciso, para chegar no segundo turno junto com algum dos candidatos. E pelo jeito não está fazendo efeito isso. Não está dando resultado essa situação. Porque ele tem, apesar de ter um menor índice de rejeição, 8,7%,
ele só tem intenção de voto de 4,2 na estimulada e 1,8 apenas na espontânea. A certeza de que vai votar num candidato, 53,2%, ou seja, 34,6% ainda pode mudar o voto, e não sabe, não respondeu, 12,2%. Brancos e nulos, 12,9% na estimulada, onde citam os nomes dos candidatos, e 10,7% onde não tem citação, na espontânea. Não sabe, não respondeu, 14% na estimulada e 47,7% na espontânea. Somando, nós temos 64% de o nulo, o branco e o não sabe. Ou seja, são as posições que as pessoas ainda não tomaram sua decisão. É um pouquinho menor que da outra vez, né? As pessoas já estão começando a tomar suas posições em relação aos candidatos. Era 75%, se eu não me engano, né? Então agora 64%, diminuiu pouco, ou seja, ainda tem uma grande margem de tomada de decisão. A menos de um mês das eleições, as pessoas ainda não escolheram o seu candidato a prefeito, que dirá vereador. A maioria não escolheu nem candidato a prefeito, nem vereador, né? Então, no segundo turno, a estimulada faria, entre Luciana Genro e Raul Ponte, ganharia Luciana Genro com 34,8%. No segundo turno, no segundo cenário, com Luciana Genro e Sebastião Melo, ganharia Luciana Genro do Sebastião Melo por 38,7% a 36,1%. A Luciana no primeiro cenário é 34,8% contra Raul 30,7%. No terceiro cenário, Nelson Marquesan Júnior e Raul Ponte, ganharia Nelson Marquesan Júnior. Talvez aí o alto índice de rejeição ao Nelson Marquesan Júnior. Ele já aponta como o único candidato real de direita até o presente momento. E ganharia do Raul Ponte de 36,5% a 34,8%. Atualmente, Luciana Genro ganharia de Nelson Marquesan Júnior, 39,3% contra 35,3% no quarto cenário. Sebastião Melo ganharia de Raul Ponte num quinto cenário, 37,8% a 31,2%. E num segundo cenário, e num sexto cenário, Sebastião Melo contra Nelson Marquesan Júnior, há um empate técnico. Sebastião Melo tem 32,5% e Nelson Marquesan Júnior 31,5%. Ainda com 23% em branco e nulo e 13% não sabe, ou seja, ainda teria chance de mudança nesse sentido. No meu entendimento, o cenário mais possível até o presente momento, porque eu não acredito que Luciana Genro e Raul Ponte se mantenham que entrem para o segundo turno, é uma opinião pessoal minha, tá? Pelo alto índice de rejeição que os dois têm, e pela margem de opção que ainda existe de pessoas que ainda não tomaram sua decisão, pelo número de pessoas que ainda não tomaram sua decisão, eu acredito que vai para o segundo turno neste cenário, neste momento, por enquanto, está se apresentando como cenário sexto, o Sebastião Melo e o Nelson Marquesan Júnior, o mais viável de chegar realmente no segundo turno. Ele é apresentado apenas como sexto cenário, mas é, na minha opinião, o cenário mais viável, mais real de todos. Eu sei que as pessoas não necessariamente vão concordar comigo, isso, aquilo, mas o que eu estou me embasando? Estou me embasando
na possibilidade de crescimento de cada um dos candidatos, na rejeição dos candidatos e na posição ideológica que eles estão tomando diante do fato. Tanto o Raul Ponte quanto a Luciana Genro, elas representam o governo do PT, que foi retirado do governo nacional com impeachment. E o que acontece? A rejeição em Porto Alegre é muito grande. Ainda mais, gente, vamos combinar, hoje nós estamos com greve de ônibus aqui em Porto Alegre. Estamos com greve de ônibus, estamos com greve bancária, estamos com protesto nas ruas, com depredação nas ruas, e tudo isso é criado pelos partidos que se dizem de esquerda e que estão alegando golpe. Agora, você me diga uma coisa, você quer administrar uma cidade como Porto Alegre e você depreda a cidade, você quebra a cidade, você para a cidade, é isso que você quer? Então, que tipo de governante é esse que estimula os seus militantes e o seu povo a ir para as ruas quebrar a cidade que eles dizem que querem administrar? Não, porque se vocês olharem as bandeiras das pessoas que estão fazendo isso, é exatamente a bandeira do PT, do PCdoB, do PSOL. Né? Essa turma que está dizendo para vocês que quer o voto de vocês e que dizem que está na frente, eles estão, na verdade, depredando a própria cidade, quebrando a própria cidade. Agora, você me diz, você vai votar numa pessoa que estimula os seus militantes a fazer esse tipo de situação? É essa a intenção de voto que você tem? Então, realmente, a chance de crescimento tanto do Raul Ponte como da Luciana é muito pequena. Eu não acredito, sinceramente, que eles vão chegar sequer para o segundo turno. O Sebastião Melo já está administrando a cidade, é o vice-prefeito, né? E há uma tendência de rejeição, possivelmente, talvez, apesar da grande quantidade de partidos, né? Que ele vai para o segundo turno, mas a tendência é pelo 40% do tempo de rádio e TV. Ele tem muita chance de sair para o segundo turno. Quem vai com ele para o segundo turno? Maurício Dietrich ou Nelson Marquesan? Hoje, Nelson Marquesan. Pode acontecer do Sebastião Melo cair e entrar o Maurício Dietrich para disputar com o Nelson Marquesan Júnior? Pode. Vai acontecer? Não sei. Não tenho certeza. Eu sei que a estratégia de campanha do Maurício não me parece ser a mais adequada nesse momento. Não parece que ele vai decolar para essa situação. Mas pode ser, a gente não sabe, porque o maior número, segundo a estratégia de campanha dos marqueteiros dele, e é o mais lógico, é o mais racional, o voto está no meio, o indeciso está no meio. Só que ele quer se ver representado, o indeciso quer se ver representado. E tudo bem, ser radical demais a gente não quer tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. Só que neste momento o Brasil está saindo de um governo de esquerda. E a gente não quer uma coisa que não seja claramente uma harmonia, né, e que seja mais voltada à direita, provavelmente mais voltada à direita. Por quê? Porque a esquerda deu o que deu, a gente sabe disso. Então a tendência é que não seja um governo que apoie o que já estava ali no poder. Então o que nós queremos? Uma tendência mais à direita. Quem é que está figurando hoje, sozinho, isolado dessa maneira? O Nelson Marquesan Júnior. Então a tendência é que ele cresça nas pesquisas nos próximos momentos. E o debate esquentou, né, na TV, na Band, né, foi o primeiro debate. E foi mais ou menos dessa maneira que aconteceu. Olha a questão dos discursos de cada um. No caso do Nelson Marquesan Júnior, o que ele bateu? Corrupção. Como o senhor Ponte vai trazer para o seu programa o governo mais corrupto da história do Brasil? Eu não tenho corrupto de estimação. Tá? Ele está batendo pesado. Raul Ponte dizendo: Dilma, nós nos orgulhamos da Dilma. O PSDB é campeão. Tem o governo mais corrupto do que o Alckmin em São Paulo? Aí é a dobradinha PT-PSDB.
né, que já repetiu várias vezes nacionalmente. O Maurício Dietrich, né, segurança, ele bateu na segurança. Segurança, realmente Porto Alegre tem sofrido com a falta de efetivo policial. O governo Sartori deu as costas para isso. Aí ele bateu no PMDB, que é do Sebastião Melo. Sebastião Melo diz, protestos. Ele está falando exatamente da questão do que eu falei agora, do PT e do PSOL. Né? Protestos. O seu partido é o partido que depreda essa cidade. A senhora gosta de atacar todo mundo. Falando para a Luciana Genro. E no caso da Luciana, fraudes. A prefeitura vem sendo saqueada por fraudes como esta que ocorreu no DEP e na FASE. São os 5 principais candidatos que se expuseram, que se apresentaram nesse negócio, nesse debate, nesse primeiro debate, e deram o tom da campanha. Eles deram o tom da campanha. Né? Então, até agora, Sebastião Melo manter o que já conseguiu. Mas o partido dele é governo do estado do Rio Grande do Sul, presidência da República agora com Michel Temer. Então agora tem presidência da República, governo do estado e vice-prefeitura, e quer ter a prefeitura. Né? O PT já teve isso. O PT já teve durante 2 anos presidência da República, governo do estado do Rio Grande do Sul e prefeitura durante 2 anos. Tá? E ainda assim colocava a culpa em todo mundo. Dizia que ninguém tinha razão, que todo mundo que as oposições eram culpadas. Inclusive agora, depois de 13 anos de administração ininterrupta na presidência da República, 13 anos de administração ininterrupta, né, o governo do PT alega de que a culpa disso tudo que aconteceu de errado foi das oposições. Sim, das oposições terem reclamado e de terem mostrado a corrupção deles, basicamente, porque se for falar a verdade é isso que aconteceu de fato. Né? Eles saíram de forma legal, constitucional seguindo os trâmites constitucionais, tudo correto. Não tem nada de errado. Tá? Mas eles estão fazendo jus esperneantes, né? É o direito deles, o direito de espernear, né? Tá dentro da regra constitucional democrática, digamos assim. Eles podem gritar, espernear, fica à vontade. Só que é mentira, é inverdade dizer que nós fizemos um golpe. Não fizemos, nós fizemos resgate democrático e demos um exemplo para o mundo inteiro. Tiramos de 4 presidentes eleitos democraticamente, 2. Tá? Então, isso é por impeachment. Isso é um exemplo de que o Brasil está amadurecendo dentro da sua democracia. E que nós retiramos uma ditadura de 13 anos democraticamente do poder. Isso é algo fantástico. Para a história do Brasil, isso vai ficar registrado como algo maravilhoso. Mas o PT não entende dessa maneira. Por isso eu defendo a extinção do PT. Porque eles agem não como um partido político, mas como uma máfia. Eles agem como se fosse um grupo de crime organizado. Eles agora estão fazendo paralisações na cidade de Porto Alegre, através da questão dos sindicatos. Eles estão aparelhados dos sindicatos, os sindicatos estão sendo utilizados para paralisação do transporte público municipal. Os bancários estão sendo coagidos a pararem também. Então nós não temos banco, nós não temos locomoção, e quem está fazendo isso é o PT. O PT está fazendo isso junto com o PSOL, junto com o PCdoB, junto com os partidos de esquerda. Todos eles estão fazendo esse tipo de situação. Ora, se você espera esse tipo de conduta de uma administração pública, e percebam, o PDT, que estava aliado ao PT e votou a favor da manutenção da Dilma no poder, está atrelado a Sebastião Melo, é o vice Juliana Brizola é vice de Sebastião Melo. Então e o PMDB era vice de Dilma, tá? Então você não pode esperar muita coisa diferente de Sebastião Melo e de Juliana Brizola. Eles são a linha light, digamos, desse processo todo, e não estão fazendo depredação.
No entanto, eles representam aquilo que já estava no poder. Há uma tendência de rejeição também a esse respeito. Por isso existe uma leve possibilidade do crescimento de Maurício Dietrich para o segundo turno, deixando até mesmo Sebastião Melo fora desse processo. O que precisaria para mudar essa situação? Maurício Dietrich bater em Sebastião Melo, como ele está fazendo. Ele começou a campanha dele batendo em Sebastião Melo. Óbvio, exatamente por questão da insegurança, exatamente pelo cenário que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre, que é o mais real de todos, o mais nesse sentido. E ele está pegando uma fatia do bolo de Porto Alegre, que é o pessoal indeciso, o pessoal do meio. Essa estratégia vai funcionar? Eu não sei. Eu não sei. Eu hoje diria que talvez ele devesse bater um pouco mais sério, um pouco mais firme, exatamente na questão da esquerda. Ele deveria se posicionar um pouco mais à direita. E com isso, sendo menos moderado, menos mais firme na sua posição, talvez ele conseguisse os votos dos indecisos. Os indecisos estão indecisos exatamente porque não estão se vendo representados por nenhum deles. Então é necessário que haja um posicionamento claro dos candidatos para que eles possam crescer. Hoje o único candidato que está com um posicionamento um pouco mais claro, que está crescendo bastante, é exatamente o candidato Marquesan Júnior, que está começando a ter um alto índice de rejeição, mas o alto índice de rejeição é exatamente pela posição dele. E ainda assim é um alto índice de rejeição pequeno em relação à realidade. Ele representa a rejeição do Nelson Marquesan, é a rejeição que vem natural dos partidos de esquerda que estão despontando como um dos partidos na frente. Hoje, por enquanto, eles vão cair. Eu já tinha avisado que eles iam cair, eles já começaram a cair. A primeira pesquisa já deu esse resultado a partir primeira pesquisa depois do horário político-eleitoral. Agora tem o primeiro debate. Ainda não saiu pesquisa do primeiro debate. A próxima pesquisa vai dar os resultados de como cada um se saiu nesse primeiro debate. Vão surgir outros debates em outras emissoras de televisão, e aí nós vamos ter um cenário em Porto Alegre mais próximo da realidade, porque as pessoas esperam os debates para tomar posição em relação aos seus candidatos. Então, o que pode acontecer nas próximas pesquisas? Provavelmente Maurício Dietrich e o Nelson Marquesan Júnior vão subir, vão ir mais à frente. Sebastião Melo pode ser que se mantenha no segundo turno, e entre um desses dois, ou o Maurício ou o Nelson Marquesan. A tendência hoje é que entre o Sebastião Melo e o Nelson Marquesan, o sexto cenário que é apresentado pelo jornal. Isso vai se confirmar, não sei, é só no final do primeiro turno que nós vamos ter a certeza absoluta a respeito disso. Isso que eu estou falando para vocês é a impressão que eu tenho como analista, como cientista político. É a impressão que eu estou tendo a esse respeito. Você pode fazer isso na sua cidade também, você pode verificar essas questões todas da forma como eu estou verificando. Se você não souber fazer e quiser um profissional para fazer esse tipo de coisa, pode entrar em contato comigo, né, me contratar, que eu faço esse tipo de serviço para vocês e faço uma avaliação, uma análise, e até posso gravar um vídeo para o seu horário eleitoral da sua cidade, explicando todo o cenário político que está acontecendo e qual a realidade política do seu estado. Se você quiser, ou do seu município, né, se você quiser essa impressão, pode me contratar, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais. Estou à disposição de todos os partidos, de preferência e direita. Eu não tenho tendência nenhuma a apoiar nenhum governo de esquerda nesse momento. Eu não tenho interesse nesse sentido, porque não é necessário para o Brasil agora mais governo de esquerda. Agora o Brasil precisa endireitar, corrigir os erros. Então, se for de centro, se for de centro-direita, se for de direita, pode me chamar que eu vou, né? Pode me contratar que eu trabalho. Eu não vou trabalhar nessa campanha para centro-esquerda e esquerda. É uma posição minha, pessoal. Por quê? Porque o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa oxigenar, tá? Então eu estou fazendo a minha parte. Se você quiser o meu serviço, o meu trabalho, fique à vontade, pode me chamar, que eu vou. Muito obrigado pela atenção dispensada.